A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 3 de maio, uma quarta-feira. Bem, a propósito, nesta quarta-feira comemora-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e até aproveitamos essa data na condição de jornalista para não apenas refletir sobre o dia, mas avaliar o que ao longo da nossa carreira fizemos, estamos fazendo e ainda poderemos fazer com a graça de Deus, pautando nossa vida profissional pela liberdade de expressão. Não é uma data para eventos festivos com churrasco, cervejada, absolutamente. Como disse, uma análise sobre o que fazemos e celebrando os princípios fundamentais da liberdade do jornalismo e o livre exercício da profissão. Mas não é sempre que encontramos a abertura para o cumprimento dos nossos direitos que se assemelham aos mesmos santificados ou sagrados direitos que outras profissões têm. Médicos, advogados, dentistas, professores, policiais, todos, enfim, encontram respaldo aos seus direitos. Contudo, não é sempre que uns se entendem com os outros, conseguem dialogar entre si, entendendo primeiro que o mundo é uma camada de necessidades, pois eu preciso de um gari para recolhimento do meu lixo, tanto quanto preciso de um deputado para criar as leis que norteiam os nossos passos. Então a data eu vejo simplesmente bem longe de ser um marco festivo. Contudo, uma data apropriada para que a sociedade demonstre apoio aos veículos de comunicação e também aos seus profissionais que são alvos de censura. Temos que avaliar a liberdade de imprensa em todo o mundo e honrar a memória, principalmente honrar a memória dos jornalistas que perderam a vida trabalhando em ambientes hostis. Mas, gente, tanto nos grandes centros como em pequenas comunidades, cidades como a nossa, Araraquara é uma cidade privilegiada. Nós, profissionais de imprensa, somos integrantes de um mundo que vive ao arrepio da lei. E somos olhados, às vezes, como deturpadores da ordem. Situação bem diferente do que explica a Unesco, ainda recentemente, de que essas liberdades permitem o entendimento mútuo para construir uma paz sustentável. Então, não fosse assim, de nada valeria o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, gente, esta data, nesta quarta-feira, para a Unesco, mostra que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa serve, acima de tudo, como uma ocasião para informar os cidadãos sobre as violações da liberdade de imprensa. Hoje é o dia que nós podemos contar as coisas. E a data, então, ela me concede esse direito. Eu trago aqui o que recentemente aconteceu ao ver nas ruas de Araraquara um acidente. Noite alta, um carro importado de alto valor e uma moto cuja mulher havia sido socorrida e estava em um hospital aqui da cidade. No local, um policial militar, aparentemente truculento, mal educado, impedindo que a viatura fosse fotografada nas proximidades do carro importado. Sei lá se àquela altura da noite o motorista estaria embriagado, mas
Este era o cenário. E o militar, então, furioso. Ah, você fotografou a viatura. Por que você fotografou a viatura? Não pode fotografar a viatura. Deixa eu ver a fotografia. Olha aí, você fotografou a viatura. Bem, na truculência do militar, observamos uma ameaça, violência contra os princípios e os direitos do jornalismo. Nós vimos ali, naquele instante, a ignorância e o despreparo, a arrogância, uma explosão de asneiras que entra na contramão da história, dos tempos ditatoriais e um regime militar que, às vezes, imagina o quanto os jornalistas sofreram nas mãos de gente deste tipo. A viatura próxima ao carro importado foi fotografada e publicada. Mesmo porque tanto a viatura quanto o carro importado, eles foram fotografados, pois estavam simplesmente em uma via pública. Se tivessem no quartel, bom, aí a conversa é diferente. No quartel, é evidente que nós deveríamos respeitar. Contudo, em mim, naquela noite ficaram as dúvidas. E se um dia, e se esse dia também, né? É um dia para se pensar, de refletir. Eu tenho para colocar na mesa e debater a truculência, às vezes desnecessária, do policial, mal formado e pessimamente informado. Este é o ponto de vista do nosso editorial.